Olá, sejam bem-vindos à nossa aula aí do Projeto Caveira. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre regência e crase. Então, em primeiro lugar, vamos ver as diferenças entre regência e a parte de concordância, que muitos alunos têm dificuldade nessa parte. Então, é o seguinte, vamos analisar aqui, ó, regência versus concordância. Vamos colocar aqui uma frase aqui, ó. Maria gosta de chocolate. Uma frase bem simples. Vamos analisar aqui. Aqui nós temos o verbo gostar. Vamos analisar sintaticamente essa oração. Quem gosta de chocolate? Nós temos como sujeito Maria. Ela gosta de quê? Ela gosta de chocolate. Então, nós temos um objeto indireto e esse daqui seria um verbo transitivo indireto. O que eu quero chamar a atenção? Que os alunos confundem muito a diferença entre regência e a diferença entre concordância. O que a gente tem que lembrar? Que quando a gente fala em concordância, a concordância ela se dá entre o sujeito e o verbo. Isso daqui é concordância. Então, se o meu sujeito está no singular, o meu verbo tem que ficar no singular. Isso em regra. Se o meu sujeito está no plural, consequentemente, o meu verbo teria que ir para o plural. E a regência é o quê? A regência, ela é a complementação do verbo ali. Se esse verbo, ele exige uma preposição ou não. A regência podemos simplificar dizendo que é a exigência de preposição ou não que uma estrutura verbal ela tem. Então, quando eu falo aqui, ó, quem gosta de alguma coisa. Quando eu falo que isso daqui é um objeto indireto, eu tô falando da transitividade do verbo. Porém, quando eu falo que o verbo gostar, ele exige uma preposição, isso daqui é a regência. Esse verbo, ele é regido pela preposição de, ele exige a preposição de. E quando eu falo que ele tem um objeto indireto, eu estou falando aqui da transitividade verbal. Então, concordância, regência e transitividade verbal são conceitos diferentes. Quando eu falo em concordância, relação entre o sujeito e o verbo. Quando eu falo em transitividade, eu quero falar o quê? Se aquele verbo exige ou não uma complementação. E a regência seria o quê? A relação do verbo com a exigência ou não de uma preposição. E por que nós temos que estudar a regência? Porque a partir da regência que nós vamos conseguir trabalhar também o assunto da crase, nós vamos trabalhar em questões com correção gramatical, reescrita, mudança de sentido, então ele envolve toda essa parte aí de regência. Então vamos lá às questões, então. Então, de olho na tela, primeira questão. A correção gramatical do texto seria preservada caso se inserisse a preposição a imediatamente após atende. Daí ele coloca aqui, ó, atende a. Vamos analisar o período ali. Então tá assim, ó. Tem lei e pela criação da Defensoria Pública da União em 1994, que atende muitos segurados. Então, quando nós temos aqui atende muitos segurados, esse verbo, ele seria um verbo transitivo direto. E muitos segurados seria meu objeto direto. Quando eu mudo para o atende a, esse verbo, ele vai exigir uma preposição. Então, ele se torna um verbo transitivo indireto. Volta um pouquinho para mim. O verbo atender, assim como o verbo lembrar, o verbo esquecer, o que acontece? Eles são verbos que eles podem ter dupla regência. Ele pode se apresentar com preposição ou sem preposição, que ele não muda o sentido. Então, eu posso falar atende muitos segurados, assim como eu posso falar atende a muitos segurados.
Porque a colocação ou não nesse verbo, ele não acarreta erro gramatical e nem alteração de sentido, tá? Então, nesse caso, ele seria um verbo que a gente chama do quê? De predicação oscilante. Ora, ele pode aparecer com preposição, ora sem a preposição, que ele mantém suas relações. O que eu quero chamar a atenção? Que apesar dele não mudar ali em relação a sentido, correção gramatical, você tem que ficar atento que em relação às funções sintáticas, isso é alterado. Por quê? Quando eu tenho o verbo sem a preposição, eu vou ter uma complementação direta. Porém, quando eu não tenho quando eu tenho a preposição, deve ser uma complementação indireta. Então, a presença ou não da preposição, nesses casos, vai indicar se o complemento será direto ou indireto. Então, função sintática é alterada. E tem que tomar cuidado, porque a banca CESP, às vezes, ela faz a reescrita e ela pergunta para o aluno se, com a presença da preposição, alteraria as relações sintáticas. Aí também estaria correto. Então, de olho na tela. Então, a correção gramatical do texto seria preservada? Questão correta. Próxima questão. Considerando-se as regências do verbo esquecer prescritas para o português, estaria correta a seguinte reescrita para a oração: já esqueci a língua, já esqueci da língua. Então, vamos analisar o texto ali. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora. Então, volta um pouquinho para mim. O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles têm uma peculiaridade. Então, o verbo esquecer, ele pode ser, você pode escrever esquecer-se de ou esquecer. E o verbo lembrar, a mesma coisa, você pode ter lembrar-se de ou lembrar. Aqui, o que acontece? Ó, quando eu tenho o verbo esquecer-se de, que ele possui a preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. A mesma coisa aqui no lembrar-se de, ele também é um verbo transitivo indireto. Já na escrita sem a preposição, ele é um verbo transitivo direto, a mesma coisa aqui. Qual que é o detalhe aqui dessas reescritas? Tem que se lembrar, o que a gente precisa lembrar? Que quando o verbo esquecer-se, ele for verbo transitivo indireto, o que acontece? Eu tenho que ter a presença do pronome, ele se transforma em um verbo pronominal. A mesma coisa aqui no verbo lembrar-se, ele também tem o pronome juntinho. Então, o que acontece? Geralmente, a banca ela faz essa confusão. Ela vai suprimir o pronome ali no momento da reescrita. Então, o verbo esquecer e o verbo lembrar, ele pode possuir essas duas funções. Ora, ele pode ser verbo transitivo indireto, né, que é a predicação oscilante. Ora, ele pode ser verbo transitivo direto. O que vai diferenciar é a presença da preposição e a presença do pronome. Então, vamos olhar aqui e analisar na tela. Então, na escrita original, tá assim, ó. Já esqueci a língua. Perceba. Nessa escrita, eu tenho um verbo transitivo direto e a língua seria meu objeto direto. Quando ela pede para reescrever, ó, já esqueci da língua. Perceba, o que acontece? Ele usou a preposição, transformando esse verbo em verbo transitivo indireto. Porém, o que aconteceu aqui? Ele esqueceu da presença do pronome. Então, o correto seria... aqui por causa do já, deixa eu só voltar aqui, opa, ó, seria já me esqueci da língua. Então, aqui faltou o quê? A presença do pronome, portanto, a questão está incorreta. Volta um pouquinho para mim. Então, esses verbos, o esquecer, o lembrar e também o verbo recordar,
vocês têm que gravar que eles podem ter essa predicação oscilante. Eles podem, ora, ser verbo transitivo direto, ora, verbo transitivo indireto. O que vai diferenciar? Que no verbo transitivo indireto é obrigatória a presença do pronome junto a ele. Então, tem que tomar esse cuidado, porque vai aparecer sempre em questões de reescrita, tá? Então, próxima questão, de olho na tela. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso a expressão em face do fosse substituída por devido o. Vamos analisar o trecho em que está escrito esse período. Então, tá assim, ó. Intelectual e pessoal do trabalho advocatício. Nem se pode afirmar que toda e qualquer contratação de advogado deve ser precedida de licitação, em face do princípio da isonomia. O que a banca faz? Ela pediu para você trocar em face do, que seria esse trecho, por devido o. O que eu tenho de erro aqui? Nesse caso, a palavra devido, ela exige uma regência. Qual seria a regência? O que é devido a alguma coisa. Então, o correto seria devido ao princípio da isonomia. Aí ficaria correta. Então, o erro da questão é falar em relação à regência, porque a regência do verbo está incorreta. Volta um pouquinho para mim. Então, o que acontece? A questão, ela trabalhou a regência em uma questão de substituição de termos. Ali, eu posso trocar em face do por devido ao? Posso trocar, desde que eu faça a regência correta, desde que eu traga a preposição, porque a palavra devido, ela exige a preposição. Essa questão, ela é bem tranquila de você analisar. Por quê? Porque ali tá um trecho ali pequeno, você consegue perceber que falta a preposição ali. Porém, a Banca CESP, ela costuma trabalhar, principalmente a palavra devido, ela costuma trabalhar em questões de reescrita. Ela faz trechos longos para cansar o aluno e lá no meio ela coloca um devido o, ou devido a, sem a crase, lá depende, né, do contexto que vai aparecer. Então, tem que tomar cuidado, porque a palavra devido, ela aparece muito e principalmente em questões de reescritas, tá? Então, tem que tomar cuidado ali, com a parte da regência, tanto nas questões específicas de regência, quanto nas questões ali que envolvem a crase, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, de olho na tela, então a questão ali, o gabarito está incorreto. Próxima questão. A correção gramatical do texto seria prejudicada se o trecho "há regras rigorosas" fosse substituído por "sob regras rigorosas". O que a banca fez aqui? Ó, eu tenho a preposição "a" e ela está trocando pela preposição "sob". Então, vamos analisar o trecho, ver se a gente consegue fazer essa troca sugerida pela banca. Então, tá assim, ó. Escrita, secreta e submetida para construir as suas provas a regras rigorosas, a investigação penal é uma máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. Então, perceba, ó, eu tenho aqui, ó, escrita, secreta e submetida. A palavra submetida, o que é submetida? É submetido a alguma coisa. Então, a palavra submetida, ela exige a regência da preposição a. Se você analisar, o que a banca fez? Ó, eu tenho uma estrutura aqui, ó, para construir as suas provas. Eu tenho uma estrutura que ela está isolada, ó, por vírgulas. Se eu tenho essa estrutura isolada por vírgulas, é como se ela não existisse. Então, se a palavra submetida, ela exige a preposição a, eu tenho que colocar ela logo após. Então, tá aqui, ó, ela é submetida aqui, ó, é submetida a regras rigorosas. O que a banca fez? Pediu para você substituir por sob. Nesse caso, eu posso falar submetida sob regras rigorosas? Não, eu não posso fazer essa troca. Por quê? Porque o termo exigido pela palavra submetida é a preposição a. Então, nesse caso, eu não posso fazer a troca. Pelo que a banca sugeriu, tornando assim a questão incorreta. Então, volta um pouquinho para mim. Nesse tipo de questão, o que eu quero chamar a atenção?
Geralmente, quando a banca trabalha com questões ali de regência, né, que envolvem as preposições, a banca ela não vai deixar na cara para você essas relações. O que ela vai fazer? Igual ela fez aqui, ela vai jogar o termo que exige a preposição em cima, vai trazer um trecho intercalado e daí sim ela vai trazer a preposição ali, a estrutura ali que está ligada à palavra. O que eu quero chamar a atenção? Que você, quando a banca manda você olhar para um lado, por exemplo, ali, há regras rigorosas. Se você só vai naquele trecho que está escrito há regras rigorosas e lê dali para frente, o que acontece? Você pode ter uma interpretação errada, você pode olhar e falar, porque se você trocar, dá certo, ó, sob regras rigorosas, a investigação penal é uma máquina. Dá certinho. Porém, por que está incorreto? Porque tem um termo lá na frente que exige essa preposição. Então, sempre que a banca mandar direcionar você para olhar para um local, volta sempre no início do período ou até mesmo no início ali do parágrafo e analisa o trecho como um todo. Porque às vezes a pegadinha da banca está em outros termos, em outros trechos ali isolados. Então, sempre que falar em preposição, colocar a preposição, retirar a preposição, é necessário que seja analisado o contexto como um todo, não somente aonde a banca direciona, porque ela já te direciona ali, porque vai dar certo ali se você analisar só aquele trecho. Então, você tem que analisar o contexto para ver, principalmente preposição, porque, em regra, a preposição ela sempre vai ser exigida por algum termo que está dentro ali do período, dentro da oração, tá? Então, tomem esse cuidado, porque essas são as campeãs aí da banca CESP. Então, próxima questão. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se substituísse na linha 9 de que por os quais. Então, vamos ver ali. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho, encerrando em desventuras as aventuras de Viramundo em Ouro Preto e dando vício às suas peregrinações. Então, volta um pouquinho para mim. Então, está assim, ó. Elementos de que disponho. Então, vamos analisar. Ele pediu para trocar por os quais. Primeira coisa que você tem que analisar. Aqui, ó, no trecho original, eu tenho uma preposição. Na reescrita sugerida pela banca, eu já não tenho a preposição. Então, isso já é um sinal para você ficar em alerta, que algo está errado. Porque se no trecho eu tenho uma preposição, isso significa que tem algum termo ali que exige essa preposição, tá? E quando você faz a reescrita pelos quais, você teria que mudar essas relações. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar o trecho aqui, ó. Elemento de que disponho. Eu tenho a partícula que. Se eu tenho a partícula que e eu tenho um substantivo, provavelmente ele é um pronome relativo. Então, ó, elementos de que disponho. Ó. Vamos analisar o trecho. Vamos... Ó, quem disponho? Eu, né, sujeito ali que tá oculto, eu disponho. Eu disponho de quê? Eu disponho de elementos. Então, esse pronome relativo, ele está retomando elementos e ficando no lugar. Então, aqui eu tenho outra oração. Então, ó, colocando na ordem direta, ó, eu disponho de elementos, tá? Que está representado pelo pronome relativo o quê? Quando eu tenho uma oração adjetiva que exige o pronome relativo, o que acontece? Quando essa oração, né, ela sempre inicia, ela vai ter uma estrutura ali dentro dela, e quando ocorrer um termo dentro dessa oração adjetiva que exige a preposição, a regra é que essa preposição venha antes do pronome relativo. Então, esse daí já é um macete para você. Se você analisa o trecho e percebe que tem um pronome relativo ali e tem uma preposição antes dele, você já pode perceber que vai ter uma estrutura que vai exigir essa preposição. Então, o que acontece? Então, da onde que vem a preposição de? Ela vem da palavra disponho, porque quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, aqui eu tenho a preposição de.
Quando a banca pede para você trocar por os quais, o que acontece? Nesse caso fica incorreto. Por quê? Porque nesse caso, porque quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Eu não posso falar quem dispõe, dispõe alguma coisa. Então, aqui faltou o quê? O uso da preposição. Então, o correto seria elementos dos quais disponho. Então, dessa forma, ficaria correta a reescrita. Mas do jeito que a banca narrou ali, eu não consigo porque eu teria um erro ali na parte da regência do verbo. Então, só para recapitular, lembra, se tiver pronome relativo e tiver uma preposição antes dele, você tem que procurar dentro da oração adjetiva aonde está esse termo que exige essa preposição. Porque a banca trabalha de duas formas. Ela trabalha dessa forma, na parte da reescrita, ou ela vai trabalhar falando que você pode suprimir a preposição. E às vezes, se você não analisa, se você não tem essa noção que a preposição que vem antes do relativo, ela é de um termo da oração, você pode incorrer em erro. Porque assim, ó, se você não analisa, você pode até pensar, ó, elementos que dispõem, você pode até analisar dessa forma, que você poderia, que ela seria de uso facultativo, como a banca costuma cobrar. Mas lembre-se, se tiver pronome relativo e houver uma preposição antes dele, ela vai ser exigida por um elemento que está dentro da oração do pronome relativo. Então, de olho na tela. Então, aqui, a questão, ó, ele fala assim, ó, a correção gramatical seria prejudicado? Correto. Por que seria prejudicado? Porque o de que eu só posso trocar pelo dos quais, porque ele exige ali uma preposição. Então, próxima questão. Agora, pessoal, volta um pouquinho para mim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a crase, tá? E o que a gente tem que lembrar da crase? Nós temos que lembrar que a crase, em regra, ela é composta pelo quê? Em regra, eu vou ter um termo que exige a preposição a, em contrapartida, eu vou ter uma palavra feminina que exige o artigo definido a. E na junção do a preposição com o a artigo, ocorre o fenômeno da crase, tá? Por isso que antes de estudar a crase, você precisa saber de regência, para você saber se aquele termo exige ou não a preposição a. E por que eu falei que, em regra, é o encontro do a preposição com o a artigo? Porque a gente percebe que existem algumas estruturas, as locuções conjuntivas, locuções prepositivas, locuções adverbiais, que esses termos, eles vão ter a crase, porém, eles não vão ter um termo que rege essa locução, um termo que exige a preposição a. E essa é uma das pegadinhas da banca. Inclusive, eu trouxe até uma questão falando sobre isso aí na aula. Então, vamos lá, de olho na tela. Então, a primeira questão de crase fala o seguinte. A inserção do sinal indicativo de crase em a interpretações ocasionaria erro gramatical no texto. Então, como que tá lá? Tá assim, ó. Os contratos legais com que habitualmente trabalham os advogados estão escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretações diversas. O que eu tenho aqui, ó? O que é sujeito a alguma coisa. Então, a palavra sujeita, ela exige a preposição a, tá correto? Porém, ó, interpretações. Eu posso falar as interpretações? Eu posso. Porém, nesse caso, eu tenho aqui o artigo? Eu não tenho o artigo, porque qual seria o artigo ali, ó? Porque eu tenho a preposição a e o meu substantivo, ele tá no plural. Eu teria que ter um artigo definido no plural, e nesse caso eu não tenho. Então, nesse caso, ocorre um erro gramatical. Por quê? Porque eu não posso ter a crase antes do plural. Então, volta um pouquinho para mim. Então, assim, ó, quando a gente estuda as regras lá de proibição do uso da crase, uma delas é falar que não pode a crase antes de palavra no
plural. Essa regra você tem que guardar aí no seu coração, porque ela aparece muito, inclusive, assim, nas últimas provas aí da Banca CESP, ela foi muito explorada. Então, por que eu não posso antes de plural? É por causa desse fenômeno, porque, assim, para ter uma crase antes de plural, obrigatoriamente, eu teria que ter um artigo que concordasse com esse substantivo. Se o substantivo está no plural, o artigo ele tem que concordar, ele deveria estar no plural. Então, se tivesse assim, sujeita às interpretações, ali eu teria a crase. Mas do jeito que a questão tá sujeita a interpretações, eu percebo que ali só existe o quê? Ali só existe a preposição. Então, eu não posso colocar a crase nesse contexto. Por isso que a questão, ela está correta, porque ela fala que ocasionaria um erro gramatical. Então, ela está correta no contexto em que ocorre. Então, de olho na tela. Então, a questão, ó, a inserção de crase ocasionaria erro. Aqui o gabarito ele tá certo, porque é um erro gramatical, tá? Próxima questão. O uso do acento grave em a mistura racial é facultativo. Então, vamos analisar ali. A identidade nacional está inextricavelmente vinculada à mistura racial. Perceba, eu tenho o que aqui? Ó, vinculada à mistura racial. Vinculada a quê? A palavra vinculada, ela exige a preposição a. A palavra mistura é uma palavra feminina? A mistura? Sim, é uma palavra feminina. Se ela é uma palavra feminina e ela está no singular, ela também admite o artigo a. Então, o encontro do a, preposição, mais o artigo, ocasiona a crase. Então, nesse caso, não é facultativo. Em si, vai ser um caso de crase obrigatória. Então, volta um pouquinho para mim. Então, ali, quando ele fala facultativo, nós temos que lembrar que existem 3 casos que são facultativo o emprego da crase. Quais são? Antes de pronome possessivo feminino singular. Antes desses pronomes, é facultativo o uso ali da crase. Por que é facultativo? Porque o artigo a, ele já indica uma ideia de posse. E o pronome possessivo singular, ele também ele também traz essa semântica de posse. Então, se eu vou ter 2 termos ali definidos, né, trazendo essa ideia, fica facultativo o emprego da crase. Outro caso de facultatividade seria depois da preposição até. Então, depois da preposição até, eu posso também ter um caso facultativo. E por último, em relação aos nomes próprios femininos, né? Eu também posso ter um caso facultativo. Quando você analisa, quando você for estudar a gramática, você vai ver que existem mais casos de facultatividade. Mas para as provas de concurso, você pode levar esses 3. Antes de pronome possessivo singular, depois da palavra até, e antes de nome feminino. Um detalhe, por que eu estou ressaltando que tem que ser no pronome possessivo singular? Porque aqui, ó, se eu tiver assim, ó, as suas e tiver uma crase, o que acontece? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, um a, que é preposição, mas mais o as, que seria o artigo ali definido. Se eu retiro a preposição nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou retirar quem? Porque o as vai continuar. Eu vou retirar a preposição. Se eu retiro a preposição, vai ficar somente o artigo. E somente o artigo fica correto? Não, porque se o termo ele exige uma preposição, ela tem que estar presente no contexto. Por isso que quando eu tenho as suas, é obrigatório o emprego da crase no contexto, tá? Por isso que não pode tirar e tem que tomar cuidado, que a Banca CESP, como ela sabe que o aluno decora? Porque assim, o que o aluno decora, geralmente? Que antes de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. Ele não decora que tem que ser o pronome possessivo singular. E daí, quando a banca traz no plural, ele acaba errando a questão. Então, de olho na tela. Então, tá aqui, ó. O uso do acento grave em a mistura racial é facultativo? Não. Aqui, nesse caso, é obrigatório. Então, é errada a questão. Próxima questão. A retirada do sinal indicativo de crase em as gargalhadas
preservaria os sentidos e a correção gramatical do texto. Então tá assim, ó. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito, da minha infância, às gargalhadas, vestindo um macacão que minha própria mãe costurava com bastante capricho. Então eu tenho aqui, ó, as gargalhadas. Volta um pouquinho para mim. Aquele trecho ali, as gargalhadas, o que ele representa? Nesse caso, as gargalhadas, ela é uma locução ali de modo, o modo como ela estava ali na infância, né? Então, essa locução, as gargalhadas, ela tem a crase, porém ela não exige, não tem um termo que exige a preposição para ter a crase. É aquele exemplo que eu falei, eu falei para vocês, que em regra eu sempre tenho um termo que exige a preposição e outro que exige o artigo. No caso das locuções com núcleo feminino, como é esse exemplo, as gargalhadas, o que acontece? Eu não tenho um termo específico que está exigindo a preposição a para ter o fenômeno da crase. Então, por que ocorre a crase nesse contexto? Pelo simples fato de ser uma locução com núcleo feminino. Então, tem que tomar cuidado, porque assim, ó, aqui a gente consegue perceber essa relação de ser uma locução. Porém, a banca costuma trabalhar como? Ela coloca um trecho, ela coloca uma locução e ela pega um termo e fala que aquele termo está regendo aquela locução. Então, tem que tomar cuidado, porque se você perceber que é uma locução e que ela tem um núcleo feminino, o acento ali, a crase, ela não está vindo de nenhuma regência, tá? Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes. O que acontece aqui? Quando eu tenho as gargalhadas, eu estou mostrando uma circunstância, um modo como ocorria ali quando ela via as fotos, as recordações. Quando eu retiro a crase nesse contexto, eu posso dizer que, assim, gramaticalmente, não alteraria. Porém, o que acontece? Qual que é o erro ali? O erro muda no sentido, vai mudar o sentido do período. Então, nesse caso, está incorreta a questão. Por quê? Porque eu não posso retirar a crase daquele período, porque eu vou prejudicar o sentido. Então, de olho na tela. Então, aqui, ó, ele fala, a retirada do sinal preservaria os sentidos e a correção gramatical? Os sentidos não. A correção gramatical poderia ser mantida. Então, questão incorreta. Próxima questão. O emprego do sinal indicativo de crase em a uma paleta manteria a correção gramatical do texto, uma vez que, no trecho, o vocábulo a antecede palavras no feminino. Então, vamos analisar ali, ó. Arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes na imagem calibrados a uma paleta de tons. Analisa aqui, ó, na imagem calibrados a quê? Eu tenho uma preposição aqui e eu tenho uma paleta. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma preposição e aqui eu vou ter um artigo indefinido. Como que, ó, a banca ela fala que, ó, o emprego de sinal indicativo de crase em a uma paleta, se eu colocasse um sinal indicativo aqui de crase, ele manteria a correção gramatical. Isso está incorreto. Por quê? Porque para eu ter a crase, eu teria que ter o a preposição mais o a artigo, que na junção daria a crase. Porém, como que eu posso ter um artigo definido e um artigo indefinido no mesmo contexto? Isso é incoerente. Então, nesse caso, não cabe o uso da preposição ali. Da crase, desculpa. Por quê? Porque eu não posso ter o artigo definido e um artigo indefinido no mesmo contexto. Então, volta um pouquinho para mim. Então, assim, ó, galera, muita gente tem dúvidas. Eu sei que, assim, parece uma questão boba, mas tem muita gente que tem dúvidas nessa parte. Quando tem o a uma, que fica pensando se aquele a é artigo ou se aquele a é preposição.
Gente, não tem como eu ter um artigo definido e um artigo indefinido no mesmo contexto. Isso é incoerente. Então, nesses casos, quando você analisar que tem um artigo indefinido e a banca ela sugere para você colocar a crase, você já sabe que a questão está incorreta. Por quê? Porque não pode ter definição e indefinição no mesmo contexto, tá? Então, aquele a ali seria mesmo uma preposição. Por que eu tô ressaltando isso? Porque nas questões de morfologia, a banca, às vezes, ela vai jogar uma estrutura assim e vai falar que aquele a é um artigo definido. E vai trazer várias definições, vai falar que é um artigo definido, que está junto com a palavra, por exemplo, ali, paleta, e vai enrolar o aluno. E às vezes o aluno, ele não presta atenção que tem ao lado ali um artigo indefinido. Então tem que prestar muita atenção nisso. Se você analisar que tem um artigo indefinido, uma, uns, umas, lá, naquele contexto, e tem um a do lado, aquele a tem que ser obrigatoriamente uma preposição, tá? Então, de olho na tela. Então, a questão ali, ela está errada. Próxima questão. A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no vocábulo a em a esse estado de coisas. Então, vamos analisar ali, ó. Eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de situações de justiça social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas. O que acontece aqui, ó? Eu tenho chegar, né, que exige a preposição a, e o esse, que é um pronome. E antes de pronome, não tem a crase. Então, nesse caso, ele fala assim, ó, que a correção seria mantida. Não, nesse caso não é mantida, porque eu tenho, a preposição, ela está seguida de um pronome, e não tem crase antes de pronome. Volta um pouquinho para mim. Em regra, antes de pronome, eu não vou ter crase. Porém, existem algumas exceções, como tudo na língua portuguesa, que exigem a presença da crase com o pronome. Vamos analisar aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Quando eu tenho, ó, o a preposição mais o a qual, que é um pronome relativo, nesse caso, o que acontece? Eu tenho o a da preposição e eu tenho um a que faz parte do pronome a qual. Quando eu tenho essa junção, eu vou ter a crase. Então, aqui teria o fenômeno da crase. A mesma coisa com o a preposição, mais o pronome ali, aquele, aquela, e por aí vai. Eu tenho a preposição e o pronome, ele inicia com a. Por isso, nessa junção, eu posso falar aquele, aquela, né? Com a crase. Então, assim, ó. Porque tem gente que generaliza. Fala o quê? Ai, com pronome, né? Que com pronome não tem crase. Não, não é bem assim. Em regra, com a maioria dos pronomes não existe. Porém, se eu tenho os pronomes relativos, né? Esses pronomes demonstrativos, e eles iniciam com o a, né? Eu vou ter na junção da preposição com o pronome, eu vou ter sim a crase. Então, tem que tomar cuidado. Se, por exemplo, por que eu falo isso? Porque às vezes o pronome lá vai estar o pronome relativo que, lá na estrutura, na construção lá do período. E a banca manda você trocar pelo a, tá, por exemplo, tá assim, ó, a que. E a banca fala assim para você, troque o a que por a qual. E a banca traz com a crase. Aquilo está correto? Então tem que tomar cuidado para não cair em pegadinhas, principalmente em questões de reescrita com esses pronomes, tá? Então, de olho na tela. Então, aqui não seria mantida porque eu tenho um pronome ali. E não cabe ali nesse caso. Próxima questão. A supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira manteria a correção gramatical do texto. Então, tá assim o trecho. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil à sua maneira. Então, aqui, ó, é extremamente hábil. Hábil a quê? À sua maneira. Então, eu tenho aqui o a, e o que eu tenho aqui do lado? Isso daqui é um pronome possessivo singular feminino. E o que a gente falou lá no início da aula? Que antes de pronome possessivo singular feminino, a crase é facultativa. Então, a supressão, ela manteria a correção gramatical do texto? Questão correta. Por quê? Porque aqui eu tenho o pronome possessivo feminino singular. Então, volta um pouquinho para mim.
Então, nesse caso, o que acontece? A crase, ela se tornou facultativa. É uma daquelas regras que a gente comentou lá atrás. Antes do pronome possessivo feminino singular, perceba aqui que é singular. Ela pode se tornar facultativa. E não esqueça, se fosse um pronome possessivo e tivesse ali o as suas, seria obrigatório o emprego da crase, beleza? Então, próxima questão. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção gramatical do texto. O que eu tenho aqui? Ó? Vamos analisar. Ó. O maior desafio do Poder Judiciário no Brasil é tornar-se cada vez mais acessível às pessoas, até mesmo a quem não pode arcar com o custo financeiro. O que eu tenho aqui? Eu tenho um pronome. Então, eu tenho, eu tenho a preposição e tenho um pronome. Esse pronome aqui, ele exige a crase? Não, ele não exige, porque eu não coloco ali o a quem. Então, nesse caso, por causa da presença do pronome, eu não posso usar a crase. Então, a inserção do sinal indicativo de crase, ele não comprometeria? Errado, porque ele comprometeria a correção gramatical ali do trecho. Então, a questão, ela se torna incorreta. Então, volta um pouquinho para mim. Então, com essas questões, eu finalizo aqui, então, o assunto de regência e crase. Eu procurei trazer, assim, as questões, assim, de maior relevância pela Banca CESP, as questões que estão sendo mais cobradas aí nos últimos concursos. E espero ter contribuído aí um pouquinho para a aprovação de vocês. Então, eu fico por aqui, tá? E desejo boa sorte a todos aí nesses próximos concursos e até mais!